O tema de hoje chama-se Um Morto Vivo. Diga para quem está do teu lado aí: um morto vivo. Ou um vivo morto. Quem aqui já brincou de morto-vivo quando era criança? Aí tem um chefe, né? Na brincadeira. E quando o chefe fala vivo, como é que você tem que ficar? E pode se mexer. E quando o chefe fala morto, e não pode se mexer. Você conhece essa brincadeira? Então hoje a gente vai brincar aqui. E eu recebo que você vai sair daqui morto. A minha confissão é que a palavra vai te matar. Se ainda resta alguma vida em você, você vai viver na fé do Filho de Deus, na fé de Cristo Jesus, e não na tua maquinação. Porque quando a gente fala de morto, a gente imagina alguém que está imóvel. A gente imagina alguém que está sem reagir, inerte, parado. Um morto não se mexe. Seria uma coisa muito estranha se você fosse no velório de alguém, daquele morto, dentro do caixão, e você chegasse perto do caixão, olhasse para aquele morto e aquele morto começasse a se mexer. Seria esquisito. Seria estranho. Porque o morto não pode se mexer, porque ele está morto. Hein? Assim como se você vai fazer uma cirurgia. Eu recebo que hoje o Senhor vai fazer uma cirurgia na tua vida. E quando você vai fazer uma cirurgia, você já fez uma cirurgia? Você toma uma sedação, né? Uma injeção, um comprimido, assim, uma anestesia, e você relaxa. A última cirurgia que eu passei, eu estava conversando com o médico assim, falei: caramba, doutor, isso faz um efeito muito rápido. Você fica já meio chapadão, rápido, né? E tal. Qual é a intenção? A intenção é que você fique imóvel. Porque se você ficar imóvel, o médico que não treme a mão, o médico do qual nós estamos falando, ele vai pegar o bisturi e vai fazer assim, ó, aquela linha melhor traçada que se fosse com uma régua. Agora, se aquele que está ali anestesiado começar a se debater, o cirurgião não pode te operar, porque fatalmente vai danificar o corte e vai danificar a vida daquele paciente. Então eu queria te convidar hoje como um paciente, como alguém que está disposto a passar por essa cirurgia, porque só assim, dessa maneira, o Senhor pode fazer na nossa vida aquilo que Ele tem para fazer nos dias de hoje. Ah, alguém diz, Ele já fez tudo. Fez não, abençoado. Sabe por quê? Está escrito: aquele que começou a boa obra em vós vai terminar. Ou seja, não terminou ainda não, vai terminar. Ainda vai terminar. A gente ainda tem muito que aprender, e o que a gente tem que ter é humildade para aceitar isso. Por isso é que Paulo dizia: associe-se com os humildes. Ele dizia assim, ó, o conhecimento envaidece, o amor edifica. E se você bobear, você começa a ouvir uma ministração, e o que a tua carne diabólica, o teu Satanás te fala? Esse tema eu já conheço. E aí imediatamente a humildade, ó, vai embora de você. E possivelmente o que Deus tem para te revelar, você perde, porque você se mexe e sai da anestesia.
Então eu recebo que você se coloque aí como um morto. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 3. Pela lei era impossível, por causa da fraqueza da carne, diz o apóstolo Paulo à igreja de Roma. Por isso Deus enviou seu Filho em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado condenou o pecado na carne. Então o pecado está condenado na tua vida, na tua carne. Você é um ser composto de duas naturezas abstratas. O que é algo abstrato? Aquilo que você não vê, não toca, mas que está aí. Esse corpo que você trouxe hoje para cá para congregar é um veículo. Nesse veículo se manifesta Deus ou se manifesta o diabo. O corpo é neutro. O corpo é o palco aonde se manifesta o motorista que está dirigindo a tua vida. A gente associa carne com flesh, em inglês, porque tem semelhança de corpo de carne. Mas quando está falando de carne, estamos falando da natureza diabólica, que não é necessariamente o teu corpo humano. É como o táxi do nosso amado Reginaldo. Se você colocar um motorista educado ali, ele vai parar no sinal vermelho, ele vai obedecer e não vai entrar na contramão, ele vai calibrar os pneus do carro, ele vai fazer a manutenção do carro, ele vai parar quando o passageiro pedir carona, pedir parada e tudo mais. Se você colocar um maluco no volante, ele vai avançar sinal, subir calçada, atropelar os outros, mas a culpa é do carro ou é do motorista? Então teu corpo é neutro. E no teu corpo se manifesta um ou outro. A Bíblia diz que Deus encerrou o pecado aonde? Na carne. Então essa natureza carnal adâmica que se manifesta na vida de todo mundo, ela está na tua carne. E muitas vezes você é dirigido pelo Satanás, que é o teu adversário. Porque a palavra Satanás significa adversário. No pacto anterior, Deus exigia justificação pela lei. Mas quando as pessoas iam buscar essa justificação pela lei, isso se tornava débil porque dependia da atitude de cada um diante daquela situação. Isso é o que significa a lei ser débil por causa da carne, porque dependia da carne. Aí o que diz aí? Deus em Cristo veio para condenar o pecado na carne. A carne em você jamais ultrapassa o limite para tocar no espírito. Espírito é uma coisa, carne é outra. A tua justificação é no espírito, mas tudo que o diabo tinha está na tua carne. Quantos entenderam isso? Diga, duas naturezas. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Então, a lei acabou. Aquilo que era débil por causa da carne, para agradar a Deus, acabou com Cristo. Em Cristo, o fim da lei aconteceu. Para quê? Para a justificação de todo aquele que crê. Eu estou falando com algum da fé aqui hoje? Então diga para quem está do teu lado: eu declaro que você é da fé, que você crê. Então o fim da lei é Cristo para você, para te justificar. E através dessa justificação, você está assim mesmo para sempre. Lembrando que a natureza carnal continua aí. Romanos 7:8. E sem a lei o pecado está como? Morto. Sem a lei o pecado está como? Quero ouvir vocês falarem. Sem a lei o pecado está morto. Por quê? Porque a lei era um instrumento que dava força, vida ao pecado. O fim da lei, Cristo. Sem a lei, o pecado está como? Morto. Opa,
Peraí, quer dizer que o pecado está morto? Sim. Então qual é a tua posição diante do pecado? Romanos capítulo 6, verso 2. Nós que morremos ao pecado não poderemos mais viver nele. Dê um glória a Deus bem alto aí com essa notícia. Um aplauso ao Senhor, abençoado. Isso, eu queria que vocês tivessem liberdade de se manifestar. Sem lei o pecado está morto. E Paulo diz, nós que estamos mortos ao pecado, então, porque Cristo na cruz nos colocou nessa posição de mortos ao pecado, como viveremos ainda no pecado? A religião interpreta isso equivocadamente. A religião interpreta assim, irmão, você está morto ao pecado, pare de fumar. Irmão, você está morto ao pecado, pare de beber. Irmão, você está morto ao pecado, como você ainda pode estar vivendo no pecado se você está morto ao pecado, irmão? Tem que obedecer a palavra. Não é assim que os da religião acusam a gente? Só que essa não é a interpretação correta do apóstolo Paulo, do contexto. Qual é a interpretação aí? A interpretação é assim: você está porque está morto ao pecado. Não pode mais viver no pecado porque você está morto ao pecado. Mesmo que você cometa falhas e erros, quantos cometem falhas e erros? Mesmo que você cometa falhas e erros, você continua morto ao... Porque quem te colocou morto ao pecado? Então você não pode agora ressuscitar do pecado e morrer para Deus. Não, você está morto ao pecado e vivo para Deus. É diferente. Então o que acontece quando você comete uma falha? Aí entra a misericórdia de Deus na tua vida. É o que Paulo está dizendo. O pecado não se assenhoreará mais da tua vida, porque você está morto ao pecado. Glória a Deus por isso. Pastor, e se eu fumar, você peca contra o teu? Vai ficar tossindo. Sim ou não? Não vai reinar em vida. Vai para o balão de oxigênio no hospital. Vai estufar o peito conforme for ficando mais velho. Isso aqui começa a ficar. Muda a cor da pele, fica mais roxo, porque fuma muito. Por quê? Porque não consegue respirar. Mas e o pecado? Morto ao pecado. Então, com relação a Deus, uma pessoa assim não tem dívida, porque ela está morta. Faz de conta que uma pessoa tinha uma dívida com o cartão de crédito. E o cartão de crédito mandou o cobrador ir lá na casa daquela pessoa para cobrar aquela dívida do cartão. Quando chega lá, está um velório. E aquela pessoa está aquele corpo estendido. Está lá o corpo estendido. Está lá o corpo estendido. A pessoa está lá durinha assim, frio. A pessoa, o corpo. Tal. Aí chega o cobrador, bate na porta, toca a campainha, você atende. Pois não. É que aqui é que mora seu fulano, dona fulana? Sim. É que eu sou cobrador, vim cobrar essa dívida aqui, lá do cartão de crédito aqui, tal, tal. Eu queria falar com ele ou com ela. Falou, senhor, não vai poder falar. Por quê? Porque ele morreu. Ou ela está morta. Ah, está morta? Está, tá bom, muito obrigado. E vai embora. Porque morto não tem dívida. Morreu. Com relação ao pecado diante de Deus, você está morto. Diga para quem está do teu lado, você não deve nada a Deus, porque Ele te colocou morto ao pecado. Um aplauso ao nosso Senhor por isso. Romanos 7,4. Da mesma maneira, sem lei o pecado está morto, o fim da lei é Cristo. Ele te colocou morto ao pecado. Então vamos continuar matando. Vou continuar te matando nessa manhã. Da mesma maneira, meus irmãos, vós estáis mortos à lei, mediante o corpo de Cristo que se chamou Jesus de Nazaré, para que sejais de quem? De outro. Ou seja, não é mais de Jesus de Nazaré, é daquele que ressuscitou dos mortos, a fim
de que desse modo possamos dar fruto para Deus. Quer dizer que do outro modo não se dá fruto para Deus, se dá fruto para a religião, se dá fruto para as convenções das igrejas, se dá fruto para as uniões religiosas que existem por aí, menos para Deus. Para você dar fruto para Deus, você tem que estar desligado da manifestação de Deus chamada Jesus de Nazaré. Porque aquela manifestação foi um mediante, foi um meio, foi uma ponte para atravessar você para o que ressuscitou, para o outro lado, aonde está o ressuscitado. E desse modo, com o ressuscitado, agora sim você dá fruto para Deus. Agora você dá mais fruto para Deus do que dava antes lá na religião, vivendo exatamente como você está vivendo. Como é que você está vivendo? Como um morto. Você quer agradar a Deus? Quantos querem agradar a Deus? Hebreus 11:6. Vou ler aqui. Quantos lembram? Sem fé. Você quer agradar a Deus? Quantos querem agradar a Deus? Diga comigo. Pela fé. Olha o que diz Romanos, capítulo 1, verso 17. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela por fé e para fé, como está escrito lá em Abacuque 2:4, mas o justo pela fé viverá. Romanos 7:6. Agora vamos a Romanos 7:6. Agora estamos livres da lei. Por que nós estamos livres da lei? Porque estamos mortos para aquela a qual estávamos vivos. Pare um pouquinho de anotar e olhe para cá um instante. No velho pacto, todos que estavam lá estavam vivos para a lei e mortos em pecado. Vamos repetir isso. Diga comigo. Vivos para a lei e mortos em pecados e delitos, diz Paulo. Só que veio Cristo, o sumo sacerdote dos bens vindouros. Aí quando atravessou para o lado depois de Cristo, ele te colocou morto à lei, morto ao pecado e vivo para Deus. Diga comigo, morto à lei, morto ao pecado e vivo para... Um aplauso ao nosso Deus, porque agora estamos livres da lei. Então eu estou morto ao pecado e também estou morto à lei. Como é que seria a vida de um morto? Morto ao pecado, morto à lei. Então, meus irmãos, se vocês desejam reinar em vida, vocês devem se comportar como mortos. Um morto não se defende, porque está morto. Um morto, depois que a pessoa morre, aquelas outras que estão vivas carregam aquele corpo para qualquer lugar e ela não sabe. Sim ou não? Porque ela está morta. Então, quando te aconteça uma situação, como disse a minha esposa Margarita aqui na canção de pastor Ivan Lopes, seja bom ou seja mal, tudo provém de Deus. Deus diz assim: não se vingue de nada, porque minha é a vingança. Isso é difícil, porque a gente tem carne também. Mas nós estamos confessando que nós estamos aqui aceitando, pela fé, a posição espiritual que Jesus Cristo nos colocou de mortos. E se eu estou morto, eu não posso te lastimar. Diga para quem está do teu lado: um morto não lastima.
Diga para quem está do teu lado assim: um morto não pode mentir. Diga para quem está do teu lado: um morto não pode maltratar. Não, eu quero ouvir você dizer. Diga: um morto não pode maltratar. Porque morto não se mexe. Morto está morto. Você está morto à lei, morto ao pecado, portanto você está morto à tua forma de justiça. Se você sair dessa posição, você desagrada ao Senhor. E aí a cobertura angelical imediatamente, está vivo. Está muito vivo. Doutor, não pode operar ainda não. Não, mas eu estava prontinho para abrir as portas dos céus. Mas espera aí que ainda tem um detalhezinho aí. Aí taca mais anestesia. Você já foi no dentista? Aí ele dá anestesia e fala, e mexe, balança. Ela está doendo? Tá. Espera aí, taca mais anestesia. Por quê? Porque ainda está muito vivo. E nós... Essa é a notícia que eu queria te dar hoje. Nós ainda estamos muito vivos. E nós temos que aprender a lidar com isso. Porque o apóstolo Paulo diz que isso aqui é até a estatura de um varão perfeito. Isso só vai acontecer na segunda vinda do Senhor. Enquanto isso não acontece, a gente tem que exercitar o nosso crescimento no entendimento da fé. Você pode dar um glória a Deus aí por isso, abençoado? Então, conclusão. Em Cristo, Deus te matou. Você é que não sabe. Ou não sabia. Gálatas 2:20. Veja o que diz Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Estou crucificado juntamente com Cristo. Quantos recebem essa palavra? De maneira que não, olhe para lá e repita, olhe para a tua Bíblia, pelo amor de Deus, eu queria ouvir você falar. De maneira que não. Tem muita gente aqui para ter só esse ruído. De maneira que você tem que se comprometer aqui. Aqui você veio para se comprometer. Diga comigo: já não vivo eu. Mas quem é que vive em você? Cristo vive em mim. Por quê? Cristo vive em mim. Quantos cantam esse louvor aqui, né? Cristo viver em você significa que para poder Cristo viver em você, você tem que morrer primeiro. Porque se você não morrer primeiro, Cristo não vai viver em você nada. Você vai viver na tua maquinação. E se você viver na tua maquinação, o serviço de anjo cruza o braço, você continua justificado pela fé, mas o reinado em vida atrasa um pouquinho. E a minha função aqui como sacerdote dessa casa, como disse Dona Lourdes, como pastor dessa família, a minha função aqui é te estimular a morrer a cada dia mais um pouquinho. Que coisa estranha isso. Eu estou aqui hoje para estimular você a andar como morto, para que Cristo possa viver em você. Que coisa interessante. E a vida que agora me resta, os próximos 60 anos que eu ainda terei para viver aqui, no mínimo. Poxa, vocês não vão dizer amém? Andando, jogando bola, andando de bicicleta, correndo lá no calçadão, andando de moto, voando de parapente, vindo aqui ministrar. Os próximos anos que ainda me restam, o Senhor sabe quantos são,
Vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não pense que isso será fácil. Por causa de um detalhe que você tem. O teu carro, às vezes, pode ser dirigido por aquele motorista malucão, que se chama carne. E quando esse motorista assumir o volante do teu corpo, pode ser que ele cometa algumas inconveniências. E é nesse momento em que a carne toma conta da nossa vida que a gente deve se recordar de que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É aí, abençoado. Quando você acordar de madrugada, quando você receber um telefonema, passe você o que passar, é nesse momento que você deve se recordar: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu vou viver o restante dos meus dias pela fé que eu tenho, que Ele me deu essa fé. O meu justificado, não? Vive pela... E sem essa fé é impossível agradar a Deus. As pessoas lá fora não estão agradando a Deus, porque não vivem pela fé. A fé que agrada a Deus é a fé do Evangelho. Essa é a fé que agrada a Deus. Então, em Cristo Deus te matou. Como é que é a vida de Cristo num crente? Como é que seria a vida de Cristo em você? Como é que seria a vida de Cristo amanhã, segunda-feira, quando você estiver diante de uma situação difícil? Quantos aqui recebem que passamos situações difíceis, que Paulo chama de leves? Só que a gente não lembra dessa parte quando está vivendo a tribulação. Por quê? Porque a gente está vivo. Se você está passando uma tribulação e não está lembrando dessa parte do versículo, é porque você está vivo e a vida de Cristo em você não ativou o teu pensamento para que você lembrasse assim: toda tribulação é leve e passageira, vai passar. E se a Bíblia diz que é leve, é porque Deus sabe o que eu suporto, Ele não vai me dar além disso. Isso é a vida de Cristo em você. A vida de Cristo no crente não é andar aí na rua assim: canta, aleluia, eis que vejo. Não. A vida de Cristo em você é quando você está passando uma situação familiar ruim. Você tem família? Pois é, a família é um projeto de Deus. Foi Deus que inventou esse negócio. Mas coisa complicada é esse negócio de família. Sim ou não? É complicado. E eu não me refiro a marido só, ou a esposa só, ou a filhos. Eu me refiro a todos. E aqui tenho parentes. Nós temos problemas como qualquer família comum. As mesmas situações que você passa na tua casa familiar, eu passo na minha. E é nesse momento é que eu tenho que lembrar que a vida de Cristo em mim vai falar assim: peraí, é difícil esse negócio, mas a família é um projeto de Deus, sim. Tanto é um projeto de Deus que eu me casei de novo. E sou feliz. Um aplauso a essa felicidade, glória a Deus. Antes eu tivesse conhecido isso antes. Uma situação ruim, uma notícia ruim. Você recebe notícia ruim às vezes? Você vai no médico, não é, dona Imaculada? Você vai no médico, aí o que o médico fala? Olha, tem que fazer aquele exame do ressonância não sei de quem. Aí você vai lá e você, a partir daquele dia, já não dormiu direito, já não comeu direito, porque você já está pensando minhoquinha, porque o médico falou, e se o médico falou, é ele que sabe, e ele está vendo você por dentro melhor do que você, e ele disse que você está todo ruim, toda ruim, tem que fazer um exame. E quando você recebe essa notícia ruim, a tua tendência do teu Satanás aí é olhar a bula, a receita, e você esquece que Cristo vive em mim. Você cantou domingo. O chato do pastor Pedro Kelly te falou assim: fala pro teu irmão isso, fala pro teu irmão aquilo, fala. O Fábio ministrou.
E você recebeu. Mas quando chegou a bula do médico, você... Ai... Porque você esqueceu. Cristo vive em mim. Se você lembrar que Cristo vive em você, você vai pensar assim, bom, o médico pode estar errado, o equipamento pode estar com defeito, ele pode ter confundido o meu resultado, e pode ser que seja verdade que meu corpo esteja realmente terminando seus dias. E se tiver terminando seus dias, esses serão os melhores dias da minha vida. Não vou me abalar nem por isso, porque Cristo vive em mim. Foi aí que Paulo falou assim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nesse aspecto não tem mais jeito. Bom, tem sim, abençoado, porque Deus é Deus de milagre, e Ele pode manifestar a cura daquilo que o exame disse que você tem. Esse é o Deus que eu creio, o Deus que está aqui, ó, o Deus poderoso que criou os céus e a terra. O que seria uma bolinha aí que o médico diz que é ruim para você? Para Deus não é nada. Aí a dona Imaculada me liga depois: olha, bispo, o exame deu tudo bom, meu cérebro tá bom, meu coração tá bom. Dona Imaculada, vai reinar em vida então, abençoado, porque isso é Cristo vive na senhora. Mas para isso acontecer, você tem que estar morto. Porque se você estiver vivo, o médico vai te pegar. Não é o Fred, não é aquela música que o guerreiro vai te pegar, né? Não é não. Se você estiver vivo, a situação financeira, a dívida, vai te pegar. E uma pessoa que está submetida a um decreto médico, submetida a uma dívida, submetida a uma situação ruim, qualquer que seja ela, essa pessoa, a gente compara como se ela tivesse, como o povo de Israel estava lá atrás, vivendo debaixo de um cativeiro. E eu declaro nessa manhã, você aqui, livre de qualquer cativeiro que tenha na tua vida. Sabe por quê? Porque morto não fica mais no cativeiro. Cristo te matou. Lembra disso daqui a pouco, quando você for visitar aquele parente. Você é diferente. Você participa de um ministério de mortos. Isso aqui cheira defunto. Estranho, né? Você já foi num velório? Permaneça imóvel. Quando te inventarem uma calúnia, uma pessoa como eu, que está no YouTube, está no Facebook, está guerreando contra um inimigo tão grande, tão poderoso, sofre todo tipo de perseguição, de acusação, de injúria, difamação e calúnia. Eu sofro isso. Só que eu tenho que reagir como reage um morto. Cristo vive em mim. E tem umas ferramentas na internet que eu posso matar as pessoas, chamada delete, chamada bloquear, chamada esquecer, apagar, ignorar. Porque a palavra que a gente prega é muito excelente para estar em discussão. Nós não estamos em discussão, não estamos nisso. Nós estamos para ministração. Se alguém recebe essa ministração, dê um amém. Posso ouvir esse amém? Diga um glória a Deus. Posso ouvir esse glória a Deus? Vamos terminar com Romanos 8:32. Aquele que não poupou nem a Jesus Cristo, preste atenção nisso. Aquele que não poupou nem aquela manifestação de Jesus, chamada Filho, senão que o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com Ele quantas coisas?
Onde é que está a solução para a tua vida? É em Cristo. Aquele que não poupou nem aquela manifestação de Deus vestido de carne. Você sabe o que seria Deus vestido de carne? Que humilhação, né, abençoado? Que coisa tão horrorosa é essa vida aí, do jeito que é, assim. E a Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós. E nesse aspecto está falando de estar vestido por uma prisão, por uma cadeia aí. E diz que ele não escatimou. Deus se envergonhou em Jesus Cristo. Imagina Deus na cruz, soltando as suas necessidades fisiológicas, porque estava sem apoio. Você está sentado, eu estou aqui tranquilão, mas ele estava crucificado, ele perdeu as forças. E o fato de alguém espetar no dorso, furar, é para acelerar um pouco mais essa morte, porque eles queriam ir embora, está demorando muito para morrer, fura ele aí. Para quê? Para ele relaxar. E quando relaxa, tudo bem que ele tinha 33 anos, não tinha incontinência urinária ainda. Muita gente sabe o que é uma continência urinária e às vezes traz isso certa humilhação. E Cristo passou por incontinência na cruz, quando furaram ele, e ele teve que se soltar ali. Com a outra parte também, número 2. Eu estou falando de coisas que as pessoas passam por cima, mas não imaginam aquele tipo de sofrimento. Para que a gente agora se reúna aqui e fique preso a um horário, porque todo mundo tem que ir embora, e eu simplesmente tenho que explicar antes da cruz, depois da cruz, aqui está a cruz, Cristo pendurado. Não, abençoado, você já parou para seguir, julgar, analisar, meditar no que significou a morte de Deus? Deus não morre, entenda isso, mas aquele corpo precisava passar. A morte do próprio Senhor, dono de todos os exércitos dos céus, envergonhado, humilhado, como Paulo diz, até a morte, para pagar um preço para te colocar morto ao pecado, morto à lei, e agora ele viver em teu espírito, para que agora eu já não viva Cristo, mas sim viva eu, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Não, isso não deve agradar a Deus. Eu acho que o preço que ele pagou foi muito grande. Então eu queria dizer o seguinte: com você, Deus está feliz, porque você reconhece o sacrifício dele, você honra o sacrifício dele, e você se submete à posição de morto que ele te colocou. Quantos aqui estão mortos? Então diga comigo: Cristo vive em mim, para sempre. Para quem está do teu lado, Cristo vive em você. Diga para essa pessoa aí, abençoado: Cristo e você estão unidos para sempre. Olha, Cristo em você é capaz de suprir todas as tuas necessidades em glória, como disse Renato e diz o apóstolo Paulo. Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos louvar o Senhor com um lindo aplauso agora? Quando você for viver o teu dia de amanhã abençoado, primeira coisa que você deve lembrar quando for levantar a tua cama: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que o Pedro Kelly explicou? Cristo vive em mim, o que significa? Significa me lembrar do que diz a palavra a respeito deste assunto, daquele outro assunto e daquele outro assunto, porque Cristo se manifesta em nós através da sua palavra. Vamos receber Fábio Bengali, os músicos todos, com um lindo aplauso. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A
Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.